a gente sempre tem uma ou outra dúvida, né? Principalmente quando se trata de trabalhadores domésticos, que tem uma lei bem recente, houve modificações. E para nos ajudar a tirar todas as dúvidas, a gente convidou o juiz do trabalho, o doutor Rodolfo Pamplona. Ele que também é Bahia, que também está feliz. Bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia aos nossos amigos. É um prazer estar aqui com vocês. Embora Bahia, minha poesia. Parabéns, parabéns. Ele disse assim, ó, nem precisava de trio, a gente já fazia a festa, já fez a festa. Que bom, que bom. Vamos lá. Doutor, eu estou o tempo todo chamando a atenção, porque essa época, a primeira e segunda parcelas de 13º salário. claro. Fica todo mundo atento a isso, aos prazos. Dia 30 de novembro, o prazo máximo para a primeira parcela. Dia 20 de dezembro, o prazo máximo para a segunda parcela. É claro que aí trabalhadores e empregados e empregadas podem também ajustar isso de acordo com as suas necessidades. Mas, em regra, é isso que tem que se cumprir. Agora, quando a gente fala de trabalhador doméstico, as pessoas ficam com dúvida. Por exemplo, agora com o advento do E-Social, vocês conseguiram pagar, minha gente, o E-Social de vocês? Pelo amor de Deus, que esse mês prorrogou o prazo não sei quantas vezes, né? Mas venceu o último dia 21 de novembro. Então, olha lá, verifique isso no site do E-Social. Mas, sim, falando sobre o advento de E-Social, 13º salário, recolhimento de tributos, dos benefícios, então as pessoas ficam um tanto perdidas. O que é que o trabalhador doméstico tem direito? Não, é preciso entender que, tradicionalmente, né, a questão do trabalhador doméstico sempre teve uma espécie de uma discriminação, um tratamento diferenciado, até mesmo quase por uma postura de um resquício de Casagrande-Senzala. E aí, o que é que acontece? Recentemente, com as emendas constitucionais, nós tivemos uma situação de uma aproximação muito maior. É claro que a relação de emprego doméstico continua tendo as suas peculiaridades e ela deve ser valorizada como uma forma de obter-se a subsistência e valorizar a sua dignidade. Agora, é preciso verificar apenas as adaptações disso e, na verdade, a Lei Complementar 150, que é a lei que veio regular toda essa confusão depois de tantas modificações, né, passou a trabalhar de uma forma talvez mais fácil de se compreender. Em relação ao 13º salário, né, a extensão do 13º salário aos trabalhadores domésticos não é de agora, já é antiga. Então, o que é que nós temos? Nós temos a ideia lógica do pagamento do 13º salário, cujo fracionamento, isso é uma coisa interessante para contar, essa ideia do fracionamento, pagar metade de fevereiro até novembro, e a outra metade, porque pode ser de junto às férias, né? E a outra metade de dezembro, foi tradicionalmente um pedido dos empregadores. Por quê? Porque a folha de pagamento em dezembro dobrava. Né? Então, a priori, pensando numa regra, a gente tem que pensar que realmente metade deve ser paga até novembro e a outra metade até dezembro. Mas isso pode ser objeto de negociação, porque não tem uma previsão de uma sanção, de uma multa, de uma coisa, se não houvesse atraso. Agora, passou de 20 de dezembro, já era. Aí a hipótese já está com uma situação de ilicitude, de inadimplência, e pode ser pedido judicialmente. Doutor, quanto à assinatura, anotação na carteira, muita gente também se queixa. Você que é empregado ou empregada doméstica, você que é empregador doméstico, também fique atento a isso, porque há prazos para isso. As pessoas dizem assim, não, porque eu entreguei a minha carteira à patroa ou ao patrão e ele não me devolveu ainda, e a pessoa já está trabalhando. Está errado, está errado. Na verdade, existe uma ideia que eu não sei de quem foi essa ideia aí, tá? Sabe, vamos falar a nossa baianidade. Exatamente. É de Chirico. Alguém que inventou essa ideia de que você pode trabalhar sem carteira assinada. Não pode. É empregado, tem que ter carteira assinada. E o prazo é curtinho, é 48 horas. Véio. Apresentou, tem que preencher. Não tem esse negócio de fase de teste. Isso. Fase de experiência. Não, rei. Qualquer período em que você está trabalhando formalmente, tem de ter a carteira assinada. E não é só o doméstico, é o trabalhador seletista, todos aqueles que estão regidos, né, pelo esse sistema trabalhista. Então, na verdade, você precisa entender, esclarecer ao nosso amigo. Existe um período de experiência? Existe. Até 90 dias, sim. Mas nesse período, a carteira é para ser assinada também. Receba! Tá, já de manhã cedo, 7 horas e 32 minutos. Ou que nem você, melhore. Eu assisto. Doutor Rodolfo, e quanto às folgas? Essa coisa do final de semana, trabalhar em final de semana, não trabalhar, agora também com a compensação das horas extras, né? Como é que funciona isso? A questão, perceba, que em tese é muito simples. Você tem um limite semanal de 44 horas. Você pode fazer um acordo para compensar essas horas? Pode. E tem direito a uma folga semanal. Essa folga semanal é preferencialmente nos domingos.
Agora, pode haver uma compensação, porque é um dia que a família está mais, aí a pessoa folgar na segunda, na terça? Pode. Isso é algo a se acertar. O que é que a lei diz nessa situação? Que o ideal é que você tenha um livro de ponto para anotar o horário que está entrando, já está saindo. É algo. É claro que eu sou sensível o suficiente como juiz para saber que muitas vezes a informalidade da relação faz isso, mas perceba que quando vai desbocar lá no seu trabalho, é porque deu problema. É. Quando as partes se acertam na boa, né, com aquela questão do fio do bigode, a questão de se acertar diretamente, é algo que não vai prejudicar nem empregado nem empregador, as coisas fluem mais. A gente fica, na verdade, Rita, procurando briga. E quando a gente tem que buscar, na verdade, a conciliação, resolver a situação, a gente tem que aprender a ser feliz, não? Exatamente, já tem muita coisa, né, pra gente dar verdade. conta na vida. Aqui, anônima, diz: doutor, bom dia, sou empregadora doméstica. Pois não, anônima. E depois das modificações, fico com dúvida com relação a isso que ele acabou de explicar, das folgas, etc., e do livro de ponto. Não adaptei a lei para minha casa. Ela colocou entre parênteses: aqui não tem caderno ou anotação de ponto. A gente faz uma negociação por via oral. Por via oral é ótimo, né? De boca. De boca. Adorei o de boca. Outro dia eu fiz uma pergunta na mesa de audiência, como é que você acertou isso? Foi por escrito? Não, foi tudo vocalmente. Pronto. E aí ela está preocupada com isso, se de repente, se ela está fazendo certo, porque está tudo de boca. Minha amiga anônima, eu tenho que dizer, na verdade, certo, na ponta da faca não está. E você sabe, né? Agora, pode haver algum tipo de flexibilidade lá, sim, mas isso o que vai acontecer, meu amor? Se tudo der certinho e vocês se acertaram tudo verbalmente e as partes estão satisfeitas, não vai ter problema. Mas a experiência diz que nessas circunstâncias, às vezes dá problema. E se houver problema, o que é que vai acontecer? A expressão é técnica, me perdoe pela expressão técnica, o ônus da prova, o que é isso? Quem tem que provar? Quem vai ter que provar o horário dela vai ser você e não ela. Né? Se ela disse que trabalha hora extra, né? Então, nesse caso, você vai ter que provar que ela não trabalhava hora extra, ou seja, que ela só trabalhava o horário específico. Aí você... E é complicado produzir a prova digamos assim, pela proximidade, pela informalidade da relação de emprego. Então, às vezes vai ser um porteiro, o vizinho, né? A empregada da vizinha, né? Um outro empregado da casa. Então, e nem todo mundo tem 2 empregados. Então é complicado, porque senão vai ser a sua palavra contra a palavra dela. E eu estou dizendo isso com liberdade. Por quê? Porque formalizar não é, digamos assim, um apego estéril aonde. Não, é a ideia de tentar deixar tudo claro e realmente correspondendo ao que está acontecendo. Doutor Rodolfo Pamplona aqui conosco, respondendo as suas questões. Ele que é juiz do trabalho do TRT, Quinta Região, nossa região, www.trt5numeral.jusdejustiça.br. Doutor, a gente estava falando antes da intervenção de Driele sobre vínculo empregatício. Sim. Tem muita gente aqui mandando pergunta que é empregado ou empregador que tem dúvida quanto a isso. Sim, porque 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, tem regra para isso também? Rita, isso é interessante falar isso, porque é uma atualização dos nossos espectadores aqui. Por quê? Porque agora tem. No passado não tinha. No passado se estabelecia que o trabalho doméstico é aquele que trabalhasse de forma contínua. Contínua, em tese, são todos os dias observado o repouso. Sim. E aí ficava aquela dúvida, vem cá, mas se eu tirar um dia, tirar 2 dias, isso te caracteriza ou não? Hoje, depois dessa lei complementar 150, já está estabelecido. Até 2 dias na semana não forma vínculo empregatício. É a figura do pagamento como diarista. Até ou seja, 2 aí não dias. tem todo o restante da proteção, né, de 13º, e aí os elementos correspondentes da assinatura da carteira. A partir de 3 dias, é uma hipótese em que aí vai ter que assinar a carteira e todos os, digamos assim, ônus correspondentes. O que é complicado, Rita, para lhe falar a verdade. Sim. Porque, às vezes, o indivíduo trabalha 2 semanas, aí numa semana trabalha 3, porque teve muito serviço, e aí depois diz assim, vem cá, então formou o vínculo. É complicado, mas perceba, se é algo episódico, não dá para ficar imaginando isso. Mas o ideal é que a gente seja o mais formal possível nesse aspecto. Ou seja, evite isso. Não exija mais do que 2 dias de trabalho se você não quer caracterizar o vínculo. Agora, tem aqui algumas perguntas. Tem uma pessoa que diz o seguinte: doutor, trabalho numa casa de família, cozinho, passo, lavo, mas agora chegou um neném e eu estou passando o olho na menininha também.
eu continuo sendo só empregada doméstica ou posso ganhar algum adicional por ser babá? Aí é uma questão interessante, Rita. Sabe por quê? Porque esse é um problema que está estourando hoje nos tribunais. As pessoas ficam discutindo se existe uma ideia de acúmulo de função, se tem uma necessidade de ter um acréscimo ou não. Olha, a lei, na verdade, trabalha apenas que, nesse ponto, nós temos que contratado alguém para fazer algum tipo de serviço, é para todo tipo de serviço que esteja lá. Né? A ideia de um acréscimo seria próprio de uma relação contratual, ou seja, um acerto entre as partes. Olha, é uma situação está mais pesada, queria verificar esse ponto para ver se é possível. Porém, eu tenho que ser super honesto nesse ponto, a questão não está pacificada e alguém vai discutir especificamente se é possível falar de um acúmulo de função. Né? Eu confesso que, como juiz, eu tenho uma visão bastante restritiva sobre isso. Eu só consigo imaginar acúmulo de função se já havia uma pessoa que fazia essa função, deixou de trabalhar e você passou a exercitar. Se surgiu a atividade nova e foi incorporada, eu não vejo como, digamos assim, como um caso de procedência. Mas eu não sou o senhor da razão. Então, nesse ponto, como o tema é polêmico, eu digo até que, como professor, vou ter uma orientanda no próximo semestre que vai tentar analisar justamente essa questão. Aí. Por quê? Porque não há uma resposta na lei hoje. O que a gente tenta fazer adaptações das regras dos seletistas para os domésticos. Estou no aviso prévio, doutor. A empresa tem a obrigação de pagar a primeira parcela do 10º dia 30 ou no dia 5 de dezembro, como querem fazer? Não, a ideia é que se ele está no 10º, está ainda no aviso prévio. Isso. O aviso prévio ainda é período de vínculo. Em tese, ele deve receber com todos os outros colegas dia também. 30. No dia 5, possivelmente, porque não tem uma ideia de pagar no dia 5. No dia 5, deve ser provavelmente o dia do pagamento das verbas decisórias dele. E aí ele deve receber todo o restante lá. A ideia deve ser essa. Anônimo diz, compro durante a semana apenas 35 horas das 40 que deveria trabalhar na empresa. A mesma não tem demanda aos sábados e me escalaram para trabalhar 2 domingos no mês, alegando compensação deste déficit. É correto usar horas do domingo para equiparar a carga horária semanal sem pagamento de hora extra? Se ela não trabalha no sábado, seria possível, porque ela tem direito a uma folga semanal. Essa folga não será necessariamente no domingo. Agora, se exigirem a compensação no domingo e ela está trabalhando durante o sábado, aí vai ter que fazer um pagamento a mais. Pelo que eu entendi, não trabalha no sábado, se não trabalha no não sábado, tem demanda. em tese é possível se exigir Esses isso 2 no domingos, domingo. né? Se é um dia... Eu estou pensando sempre nessa situação. Não é uma hipótese de discriminação, não é uma hipótese de algum dado. Assim, a empresa funciona normalmente Termos no domingo. ideais, né? Termos ideais, é possível, sim. Pronto, ok. Gente, ó, se eu for fazer vontade, eu não libero doutor Rodolfo Pamplona. Ele tem a universidade para dar aula, tem processo para... Audiência, eu vou fazer audiência Aí, agora. ó, tá vendo? Tem processo para analisar, tem audiência para fazer, então a gente tem que ir. 7 horas e 48 minutos, mas eu tenho que agradecer muito a presença do senhor Prazer aqui. sempre meu. Muitíssimo Estar obrigada. aqui contigo nessa simpatia inenarrável, é maravilhosa e também servindo sempre ao cidadão que está aqui tirando as suas dúvidas. É um prazer. Quem sabe a gente volta outro dia. Muitíssimo obrigada.